Olá, queridos irmãos e amigos. Mais uma vez estamos aqui para o nosso momento de oração. E certamente você que nos acompanha nesse canal maravilhoso, Conexão com a Palavra de Deus, esse é o canal para lhe abençoar, para abençoar a sua vida, a vida da sua família, porque aqui nós oramos por você. Nesse dia, nós estamos deixando exclusivamente para orar pelas famílias. Orar por você que tem nos acompanhado, tem confiado quando pede oração por você, por sua família. E nessa oportunidade, queremos dizer para você que pode confiar que nós estamos com essa tarefa de orar por você. Os seus pedidos não ficam engavetados, não ficam no papel, mas os seus pedidos são elevados até o trono da graça de Deus, porque Jesus diz que tudo que pedirmos ao Pai, em seu nome, uma vez crendo, nós receberemos. Então, eu confio plenamente, porque nós temos aí a assinatura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu peço que você confie no que Deus pode fazer na sua vida. Você é necessitado de oração, tanto quanto eu. Todos nós estamos no mesmo pé de igualdade. Sabe por que isso? Porque todos pecaram e todos nós fomos destituídos, separados, afastados do nosso Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, verso 23, ele diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ora, se todos pecaram, não ficou ninguém de fora. Por mais que alguém sente em uma cadeira, em um trono, e se diga ou se julgue digno de adoração, é pecador. Não faz diferença, queridos. A palavra de Deus é quem diz isso para nós. É pecador tanto quanto eu, tanto quanto você. Porém, nós precisamos ter a compreensão de que o apóstolo Paulo, no capítulo 3, escrevendo aos Romanos, nós lemos no 3, 23, e agora no capítulo 6, 23, ele diz, olha, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então veja, ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, uma vez que nós pecamos, ele está dizendo, a palavra está dizendo que nós temos uma recompensa pelos nossos pecados. E a recompensa pelo pecado é a morte. É a morte. Por isso ele está afirmando que o salário do pecado é a morte. O homem que pratica o pecado, faz dele como se fosse o seu alimento, o pão de cada dia, e não tem preocupação nenhuma em se arrepender, ele está caminhando para a morte. Porque uma vez que todos pecaram, todos foram afastados de Deus, então merece a morte. Agora, a parte B
do versículo 23 do capítulo 3, diz assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Entenda bem, somos pecadores por natureza, herdamos a morte como o salário do nosso pecado, da nossa desobediência a Deus. Porém, existe um remédio para isso. Existe um medicamento que nos cura do tão vil pecado e nos livra da morte. Eu não estou falando da morte física, que todos nós iremos passar. Estou falando o que a Bíblia está dizendo, que é a morte espiritual. É quando o homem morre para Deus. Além dele morrer nesta vida, ele também morre para Deus. Ou seja, ele não vai para a presença de Deus. Ele vai viver eternamente ausente de Deus. E não pode existir coisa pior para um ser, tanto faz físico como espiritual, viver longe da presença de Deus. E o pior, não ter mais a chance de voltar para Deus. Porque enquanto nós estamos aqui, nós podemos sim nos arrepender e estar de volta para a casa do Pai. Dar meia volta na direção que nós estamos seguindo, que é a direção do pecado, indo ao encontro do pecado, dar meia volta e agora está nos braços do Pai. Aí sim, isso faz toda a diferença. É aí onde entra. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Veja que, apesar de existir o pecado na nossa vida, apesar de receber como salário desse pecado a morte eterna, Deus nos dá uma chance. Ele diz que o dom gratuito dele para nós pecadores, é agora o quê? A vida eterna. Mas só que essa vida eterna, ela só vem por meio de Cristo Jesus. Quando nós o aceitamos, quando nós depositamos toda a nossa confiança nele, então nós temos a vida eterna garantida. Agora pensa comigo, isso é uma pedra no nosso caminho. Todo homem tem o desejo de se chegar a Deus. Toda criatura anseia um dia estar nos céus de glória com Deus. Todo ser humano, Deus fez para o louvor da sua glória. Então, apesar do pecado, apesar da nossa vida errada, mas nós, os homens, no sentido genérico, ansiamos por estar nos céus de glória com Deus. Então, o pecado ele está na nossa vida como uma pedra de tropeço. Muitos tropeçam nela, que é o pecado, e permanece caído. Mas existem aqueles que tropeçaram, caíram, mas foram erguidos, levantados por Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Ainda bem que nós temos essa válvula de escape, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Escrevendo ainda aos Romanos, disse Paulo no capítulo 5, verso 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Aleluia por isso. Veja que pela desobediência do nosso primeiro pai, Adão, todos nós nos tornamos pecadores.
Todos nós tropeçamos, caímos. Mas ele está dizendo que, pela obediência, agora, pela obediência de muitos agora serão feitos justos. Enquanto nossos pais lá no Éden pecaram, foram desobedientes a Deus, pela obediência de que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se colocou à disposição para descer a este mundo e viver aqui entre nós, se tornou pecador por nós, assumindo assim a nossa culpa. Então, por meio dele, agora muitos serão feitos justos. Você está entendendo isso? Meu querido amigo, você já percebeu que quando nós falamos que somos justos, que nós vamos para os céus, você até dá risada com isso, não é verdade? Que você não crê nisso. Não existe justo. E você está certo. No sentido da palavra, como nós cremos aqui, todos nós somos pecadores e não podemos ser justos. Porém, Jesus veio para nos justificar por meio da sua morte na cruz do Calvário, o seu sangue derramado ali na cruz. Agora nós somos justificados por Cristo Jesus. Agora, para que isso aconteça, nós precisamos entregar nossas vidas a Ele. Viver para Ele. Abandonar qualquer coisa que a gente venha ter como o nosso Deus, qualquer objeto de adoração que você tenha na sua casa, você precisa entender que isso precisa estar fora, porque Deus não aceita a divisão de adoração, a divisão de culto. Nós não podemos servir a dois senhores, porque assim sendo, nós vamos agradar a um e desagradar ao outro. É o que diz a palavra do nosso Deus. Então, nós precisamos fazer isso, tomar essa decisão. Dar uma observada na nossa casa. O que é que já que eu quero Cristo na minha vida, já que eu quero adorar o Senhor, eu preciso observar o que é que eu tenho na minha casa, que eu estou adorando, que eu presto culto, que eu estou venerando. Porque isso tira a sua visão da vertical para a horizontal. Você começa a entender, a crer naquilo que você pode ver, que você pode apalpar. E Deus não é um Deus assim. Ele quer que sejamos seus adoradores por excelência. Jesus disse que para a mulher samaritana, ele disse que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Isso não pode ser feito com nenhum outro ser, somente com o nosso Deus. Ele precisa ser adorado em espírito e em verdade. Veja que para ser justo, como disse aqui no verso de número 19 do capítulo 5 de Romanos, o verso 24 do mesmo capítulo diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então veja que agora somos justificados, certo? Gratuitamente, pela sua graça. Agora é por graça. Deus enviou seu Filho a esse mundo para nos conceder essa salvação gratuitamente, sem custar nada. Você não precisa fazer sacrifício, você não precisa gastar o seu dinheiro para isso, certo? A menos que você queira, mas você não é obrigado, não é necessário você gastar um centavo para receber essa graça.
para receber essa salvação, essa justificação que o versículo 24 está falando para nós. E para resumir e também concluir esse momento, essa meditação, ainda no capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos, diz assim: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Capítulo 6, verso 23. Observe bem. Mas agora, libertados do pecado, da pedra de tropeço que está diante de nós, certo? Feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Eu quero dizer uma coisa para você. A vida eterna é matéria de fé. É matéria de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus tenha fé, porque sem ela nós não podemos agradá-lo. Não podemos receber a cura, não podemos receber a salvação, ela vem por meio da fé, certo? Não vem pelas obras. Você pode fazer o que você quiser, não vai adiantar. Você pode jejuar quantas vezes você quiser por semana, por dia, por mês. Isso não vai te levar à salvação, porque ela é gratuitamente. É pela graça. É pela graça, simplesmente pela graça. Só a graça pode retirar a pedra de tropeço da nossa vida. Só a graça pode nos apresentar a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Portanto, meu querido irmão, meu querido amigo, se firma nessa graça. Se firma em Cristo Jesus. Deixa Ele ser o comandante da tua vida. Nos momentos que nós estamos vivendo, irmãos e amigos, a cada dia, a cada manhã, no nosso universo, está acontecendo muitas famílias enlutadas. E quantos estão tendo a sua vida ceifada sem essa graça? Muitas vidas estão sendo sepultadas que não tiveram o momento para aceitar essa graça. E você, meu irmão, esteja orando por essas famílias enlutadas. Você, meu amigo, que está me assistindo nesse momento, aceita Jesus enquanto você pode. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Os dias são maus, nós não temos garantia nenhuma que amanhã nós vamos amanhecer vivos. Nenhuma. Mas uma coisa é certa, ainda que meu corpo tombe a terra fria, eu tenho certeza de que o meu espírito terá um encontro com Jesus, com o nosso Deus. E que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, nesse momento, eu quero estar orando com você. Eu quero estar colocando seus pedidos perante o Senhor. Mas eu quero que você entenda que eu também preciso que você ore por mim. Eu não sou super-homem. Eu não sou aquela pessoa que te ajudo e que não preciso da tua ajuda. Não, não sou essa pessoa. Eu sou necessitado tanto quanto você. Portanto, eu peço que você me sustente com suas orações. Eu sou um pastor
Estou aqui cuidando do trabalho do Senhor na nossa cidade de Pedrão aqui e preciso das suas orações também. Então nós vamos fazer esse intercâmbio. Você vai estar orando por mim e eu orando por você. Tá bom? Eu já falei em outros comentários que eu não vou citar nomes, porque muitas pessoas assistem esse vídeo. E eu recebo muitos pedidos de oração por meio do WhatsApp. E eu não quero estar citando o nome das pessoas aqui. Tá bom? Mas você sabe do seu pedido. Você sabe daquilo que você pediu a Deus. Você pediu que eu orasse por ele. Então confie que Deus está nos ouvindo nesse momento de oração. Vamos fechar nossos olhos e vamos agradecer ao Senhor. Bendito Deus, nosso Pai. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, queremos, Pai, neste momento invocar o teu nome, Senhor, reconhecendo que tu és o único Senhor que pode nos ouvir e pode resolver, solucionar os nossos problemas. Tu és um Deus que é onisciente. Na realidade, Senhor, antes de abrirmos a nossa boca, o Senhor já sabe do que nós queremos, do que nós precisamos. Portanto, Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, nós estamos aqui, Senhor, unidos na mesma fé, nesse momento de oração. E os meus irmãos, os meus amigos que estão do outro lado me assistindo nesse momento. Senhor amado, olha para as suas necessidades, Pai. O Senhor sabe, ó Deus, do que cada um está necessitando neste momento, do que cada um está precisando. E eu peço que o Senhor entre em providência na vida destas pessoas. Ó Deus, os lares divididos, Senhor amado. Une estes lares, Senhor, salva os esposos, as esposas, os filhos, os pais, para que haja, Senhor, uma harmonia em cada lar. Ó Deus, que cada família, Pai, seja unida, Senhor, assim como o Senhor deseja. Pai de amor, dá sabedoria aos pais, aos filhos. Nesse momento, Senhor, de isolamento social, nesse momento de pandemia, Senhor, que nós estamos, Pai, sendo quase que obrigados a estar dentro dos nossos lares, Pai, por força da circunstância nesse momento. Pedimos que o Senhor acalme os ânimos das pessoas, Pai. Quantos casais têm entrado em parafuso nesses dias, Senhor, por conta de estarem juntos por muito tempo? Que o Senhor entre em providência, abençoando esses casais, abençoando estes lares, Senhor, para que não haja confusão, para que haja paz, para que haja harmonia. Dá sabedoria, Senhor, ao marido, à mulher, aos filhos, para que todos vivam em união, em harmonia. Nosso Deus, colocamos diante do Senhor neste momento, Pai, as pessoas, nosso Deus, que estão sendo internadas neste momento. Alguns que estão saindo dos hospitais, famílias que deixam os seus pais, seus filhos, seus amigos ali e não têm a certeza de que vai voltar para ver. Que o Senhor cuide destas pessoas, Pai. Dê sabedoria aos médicos, às pessoas envolvidas na área da saúde, Senhor, para abençoar com o seu trabalho estas vidas. E que estas vidas, Pai, que entram ali em desespero, ó Deus, que tenham o prazer de voltar para a sua casa, tenham o prazer de estar novamente com seus familiares. Entre em providência, Pai, na vida destas pessoas, abençoando aquela senhora, Pai, que tem pedido oração constantemente pelas suas famílias, pelos seus amigos, por aqueles, Pai, que estão sofrendo neste momento. Aquele homem, ó Deus, que está em desespero porque não tem também o pão para dar aos seus filhos. Aquele pai que não aguenta ver o sofrimento. Entre em providência, Senhor amado, para que esta pessoa, Senhor, encontre uma forma de saciar a fome da sua família, Senhor. Pai,
Muitos estão, ó Pai, neste momento com outros problemas, Pai, e que não querem nem chegar ao hospital, tem medo de chegar ali, Senhor. Que o Senhor ajude nesse momento, ó Deus, através dessa oração, através de um chá, através de um outro medicamento, que o Senhor possa estar usando. Estou te pedindo, Pai, mas eu sei que o Senhor pode fazer isso independente de qualquer uma outra coisa, de um chá, independente de um medicamento, independente do hospital, o Senhor pode sim. É só o Senhor dar um toque daquele que o Senhor tocou na vida de Lázaro e fez ressuscitar. Basta uma palavra de ordem tua, Senhor, e tudo será realizado na vida destas pessoas. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Deus, pelos presidiários, aqueles, Pai, que estão ali precisando também de uma palavra, que o Senhor use as pessoas certas, no momento certo, ó Deus, para a transformação de vidas nos presídios, assim como nos hospitais e em outros locais. O Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus que nos ouve. Em nome de Jesus eu estou te pedindo, Pai, que o Senhor faça isso. Que o Senhor dê forças, ó Deus, àqueles que estão fracos, aqueles, Pai, que também estão fracos na fé, que recebam, ó Pai, uma injeção de ânimo espiritual, Senhor, e que se levante e que esteja pronto, ó Deus, para te seguir. Ó Pai de amor, em nome de Jesus, vá ao encontro destas pessoas, nosso Deus, abençoando, Pai, fortalecendo, Senhor amado, dando a eles, Pai, o que eles necessitam, principalmente para te seguir caminho afora, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu coloco diante de Ti os missionários, Senhor amado, que estão distante, trabalhando em outros estados, países, se dando também neste momento, ó Deus. Aqueles, Pai, que estão sustentando as cordas para que os Teus filhos desçam ao fundo do poço para buscar almas que estão perecendo sem Deus e sem salvação. Que o Senhor cuide da vida de cada um deles. Em nome de Jesus, Pai, os pastores, Senhor, dá forças aos Teus filhos, Pai, dá sabedoria, Senhor. Aqueles pastores, Pai, que te servem em espírito e em verdade, Senhor. Que sejam, ó Pai, pessoas reavivadas pelo Teu poder, Senhor. Ó Deus, se alguém, Senhor, se intitula, mas que não é e que não recebeu de Ti esse chamado, que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor aproveite essas pessoas, Deus, para anunciar a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Deus, por mais um dia. Muito obrigado, Senhor amado, pelo pão nosso de cada dia que o Senhor tem determinado para a mesa de cada um, Senhor. Que o Senhor atenda os aflitos, os que choram, os que estão cansados, aqueles, Pai, que estão à beira do caminho, assim como Bartimeu, querendo um pedaço de pão. Que o Senhor dê, que o Senhor sustente, que o Senhor faça acontecer na vida destas pessoas. Que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um nesse momento, em todos os lugares, desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Louvado seja o Teu nome santo. Obrigado. Você que esteve comigo nesse momento de oração. Que Deus abençoe a sua noite, o seu dia, o momento que você assistir, que você estiver orando comigo. Que Deus cuide de você. Confie no que Deus pode fazer. E certamente Ele fará o melhor por você. Amém? Louvado seja Deus.